Ministério da Agricultura prorroga a vacinação contra a febre aftosa até 10 de dezembro. Exportação de soja do Brasil deve fechar 2018 em recorde de 82 milhões e 500 mil toneladas. Mercado da soja muda, mas não tanto quanto os Estados Unidos querem. Motivada pela safra de inverno, produção de milho cresce na campanha 2018-2019. Olá, uma ótima tarde a você. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre um acordo realizado entre Estados Unidos e China, um acordo provisório no sábado em Buenos Aires, né, Fabiano? Exatamente, Carla. Aliás, um ótimo final de semana para você que acompanha a Agricultura BR. Esse acordo aconteceu em um jantar que reuniu os representantes da China e também dos Estados Unidos. Aconteceu na noite de sábado. Ali foram discutidos diversos assuntos importantes em torno daquilo que se esperava. Entretanto, ele não traz tantas alterações assim no mercado. Apesar de alterar, ele não traz tantas alterações assim e ele tem uma data para acabar, por isso que é chamado de provisório. Nós temos algumas imagens aí de como que foi esse encontro entre Xi Jinping, que aparece na imagem, e também o Donald Trump, presidente norte-americano. Você acompanha aí que aconteceu em tom amistoso, uma reunião no qual se tinha os representantes chineses e também os representantes dos Estados Unidos, algo que era muito esperado. Esse era o encontro mais esperado durante essa reunião do G20 que aconteceu em Buenos Aires. E é sobre este assunto que eu vou falar agora com o Walter Puga Júnior. Puga, nós estávamos vendo ali o pessoal da China de um lado, o pessoal dos Estados Unidos de outro, e ali aquela imagem ela é muito simbólica, né? Em relação a que cada um dos países querem e o que cada um tem tentado impor ao outro em relação aos seus interesses. Pulga, quais são as informações, o que nós trazemos desse encontro que aconteceu na Argentina no último sábado à noite? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, desse encontro, o primeiro encontro, né, desde o início da guerra comercial entre Xi Jinping e Donald Trump, resultou uma trégua, ou seja, um acordo provisório que vai durar 90 dias. É o período em que os dois países acordaram discutir um futuro acordo definitivo e uma mudança nas relações comerciais, o que é exigência dos americanos. Agora, Trump se comprometeu em não subir a tarifa sobre produtos chineses importados pelos norte-americanos, previsto para 1º de janeiro, subiria de 10% para 25%, os impostos sobre 200 bilhões de dólares de importações norte-americanas, fica suspensa. E, por outro lado, Trump disse que, de saída, os impostos sobre os carros norte-americanos que são enviados para a China teriam redução. Hoje, 40% cairia. Bom, resumindo, num briefing nesta segunda-feira, tanto os chineses como os americanos não confirmaram nenhum desses dados. Apenas o presidente Donald Trump adiantou alguma movimentação, uma parte desse acordo provisório. Mas as autoridades chinesas não confirmaram, também não desmentiram o tweet, né, do presidente norte-americano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Geng Shuang, disse hoje em Pequim para jornalistas que os dois líderes chegaram a um importante consenso no fim de semana e que levarão adiante esse consenso. No entanto, ele não respondeu diretamente às questões sobre tarifas de carros, né? O que acontece no mercado diante disso, Fabiano, é que há pelo menos uma tranquilidade no mercado e uma retomada das negociações de modo positivo, né? As bolsas na Ásia já fecharam em alta, agora há pouco nós tínhamos alta também nas bolsas europeias, né? Tanto Londres como Frankfurt operavam com seus principais índices em alta acima de 2%. Mercado também já vê como positivo esse possível acordo daqui a 90 dias, por isso reage em alta. A Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq
fecham com um movimento de alta os últimos negócios, ou seja, nós temos aí altas acentuadas de mais de 2% nas bolsas americanas, lembrando que as bolsas de valores devem fechar na próxima quarta-feira, porque nos Estados Unidos será dia de enterro, dos funerais, né, do ex-presidente George Bush pai, que faleceu neste final de semana. Agora, no Brasil, os mercados financeiros também acompanham esse clima de otimismo global que nós víamos, né? Agora há pouco, nosso índice Bovespa operava aos 90.812 pontos, em alta de quase 1,5%, mas vale lembrar, nosso índice Bovespa passou hoje dos 91.180 pontos, chegou a subir muito mais, chegou a subir no ritmo das bolsas no exterior, alta de 2%. Resumindo, o mercado vem com muita euforia. O presidente Donald Trump, diante desse acordo provisório, continua soltando recados através da internet, né? Os novos comentários na conta dele admitiam que os agricultores serão os grandes beneficiários de um acordo com a China. Ou seja, os agricultores americanos teriam muito a ganhar com isso, segundo ele. E ele foi mais além. Pretende começar a comprar produtos agrícolas imediatamente. Ele disse isso sobre a China, dizendo que a China vai comprar produtos agrícolas norte-americanos. Depois da reunião entre ele e o presidente chinês, no final de semana, as lideranças concordaram, de fato, em, de certo modo, cessar, né, essas tensões que nós temos visto nos últimos tempos. Agora, na verdade, não há interesse da China em detalhar esse acordo, viu, Fabiano? Portanto, ainda é surpresa o que, vamos dizer assim, em detalhes foram discutidos, né? E o que acontece com o dólar enquanto isso? Bom, antes que a Carla mostre aí a cotação do dólar nesse momento, vale lembrar que o dólar vem em queda forte de quase 1%, né? Tanto o dólar como os juros futuros operam em queda na abertura dos mercados, seguindo aí comportamento positivo observado também no exterior. Para você ter uma ideia, por volta das 10 horas da manhã, o dólar já caía para R$ 3,82, agora há pouco já se aproximava R$ 3,82 mais 90, agora há pouco já se aproximava de R$ 3,82 mais 10, ou seja, este acordo traz um alívio para o mercado. Nós veremos aí uma certa euforia a princípio e uma acomodação daqui a alguns dias. É esperar para conferir. Por enquanto, dólar em queda, bolsa em alta aqui, bolsa em alta fora do Brasil. E enquanto não temos detalhes sobre esse acordo, fica uma trégua aí de pelo menos 90 dias. Início do ano promete ser um pouco mais calmo, viu? É com você. Tá certo, Pulga. Daqui a pouco nós voltamos, vou falar um pouco mais a respeito do dólar, porque antes nós vamos aqui destacar um tema que é de extrema importância. É o que você acompanha agora no editorial do Agricultura BR, porque, como falávamos na semana passada, o mercado da soja poderia mudar. E esse mercado mudou. A questão que fica é quanto que esse mercado muda com esse acordo provisório entre China e Estados Unidos. Esse jantar, e foi naquela mesa de reunião, e é simbólico a situação dessa reunião entre chineses e norte-americanos. Chineses de um lado, americanos de um outro. Ali você tem uma conversa na qual ambas as partes expõem os seus interesses e elas tentam impor também esses interesses uma à outra. Nós avisamos e, de fato, aconteceu. O mercado da soja mudou. E aí você volta para cá, porque esse encontro entre Xi Jinping e Donald Trump trouxe essas alterações. Havia estimativas de que isso pudesse ocorrer e, se ocorresse, traria as tais mudanças de mercado. Era um encontro inevitável entre as duas maiores potências do mundo e era provável uma alteração em relação à economia, a relação comercial entre esses dois países. E isso, fatalmente, envolveria o mercado de soja e atingiria o Brasil. Na última sexta-feira, nós falávamos a respeito do que poderia ocorrer em relação a esse encontro e parte desses fatores já se confirmam. É o que você vai lembrar conosco aqui na tela, porque nós falávamos isso aqui na sexta-feira, então, portanto, bem antes, pelo menos um dia antes da reunião entre Trump e Xi Jinping. Primeiro, euforia. Talvez a palavra que melhor explica o que aconteceu hoje mais cedo na Bolsa de Chicago era a euforia e um momento de acomodação nos negócios, por pelo menos 90 dias, é o que nós temos. Recuperação moderada de valores para a soja na Bolsa de Chicago. Soja hoje em Chicago chegou a ter 25 pontos de ganho em relação às posições de curto prazo, depois os ganhos continuaram, mas menores do que quando abriu.
Uma provável queda do valor do prêmio pago no Brasil é o que daqui a pouco nós vamos ver com Carlos Dávalos, da Granos Corretora. Provável volta da China para o mercado dos Estados Unidos. Essa é uma situação provável. China voltar a comprar produto norte-americano é a expectativa dos Estados Unidos. Mas eu deixo a pergunta, quanto que a China precisa comprar ainda? E equilíbrio para preços no Brasil por conta da relação preço pago no porto e valores negociados em Chicago. O que acontece com essa situação? Só para lembrar aí ao telespectador do canal do Boi. Os preços em Chicago devem se elevar, é o que vinha se confirmando durante o dia de hoje. Por outro lado, o prêmio pago em relação aos valores negociados com soja aqui no Brasil, no Porto do Brasil, que estava ficando ali na casa de 10% até 15%, normalmente na casa de 15% acima daquilo que é o valor de negociação nos Estados Unidos, tende a se reduzir. Também tem um outro fator em relação ao valor da soja em sacas, porque o dólar, com toda essa situação, também acaba caindo. E isso influencia os preços da soja. Entretanto, soja subindo tende a trazer uma compensação, uma ligeira compensação em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago, traz essa compensação aqui para os valores no Brasil. Mas a pergunta que fica é, depois do Brasil ter vendido tanta soja assim para os chineses, nós tivemos dados que foram divulgados hoje pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que dão conta de embarques de 82 milhões e 500 mil toneladas. Ainda hoje nós falamos com destaque para esses assuntos. E isso mostra uma forte venda. Para onde foi a maior parte dessa soja? Absoluta, para a China. Há quem diga que a China tem estoques bastante elevados, bastante tranquilos. Quem diz isso é o próprio governo chinês. Claro que são informações para influenciar mercado, para mostrar que está tudo certo, mas os números de vendas do Brasil para a China indicam que os chineses realmente fizeram fortes aquisições em torno da soja, tem um estoque pelo menos razoável os chineses neste momento. Nós vamos continuar acompanhando os dados de mercado, há uma acomodação mesmo, houve a euforia em relação à Bolsa norte-americana e os números vão se mostrando a partir de agora como que isso deve ocorrer. Nós vamos trazer uma série de opiniões a partir do programa de hoje, entendimentos de especialistas de mercado. Nós vamos conversar com França Júnior, da Datagro, com Ana Luísa Lodge, da FC Stone, e também com Carlos Dávalos. Nós começamos com ele, da Granos Corretora, que agora mais cedo falou conosco a respeito do seu entendimento a respeito dessas mudanças. Após o acordo entre China e Estados Unidos nesse último final de semana, qual é a expectativa para os preços da soja aqui no Brasil? Um fato novo e uma decisão importante que requer daqui para frente uma atenção muito grande para o lado do produtor, para ele ir aproveitando as oportunidades. A gente acredita que essa decisão continua favorecendo o Brasil, mas favorece também o produtor americano. O que a gente tem que enxergar e o que o produtor brasileiro do Mato Grosso do Sul tem que observar? O fato dos Estados Unidos se credenciar novamente como fornecedor, um grande fornecedor de matéria-prima, não significa que o Brasil vai perder espaço. O que a gente tem que enxergar é que o produtor americano, com essa oportunidade, também ele vai adotar uma postura diferente para comercializar o grão. Então, eu acredito que, independente dessa decisão que venha favorecer um pouco, uma parte do produtor americano, mas ele continua focado e o grande beneficiado disso seria o produtor brasileiro. E agora, como que o mercado internacional passa a se acomodar com o número de produção do Brasil quanto à questão da soja, Estados Unidos voltando para o mercado de exportação e também o número de produção da Argentina? Bom, o Brasil caminha por mais uma safra recorde de soja. Talvez esse ano a gente supere os Estados Unidos em termos de produção. Somados à boa produção brasileira, somado à boa produção argentina, a boa produção paraguaia e principalmente a boa produção americana, eu acho que existe uma pressão de oferta no mercado e a gente vai ter que aproveitar essas oportunidades. Com a abertura do mercado chinês novamente, eu acho que o produtor vai aproveitar somados a alguns fatores importantes, principalmente pelo pouco volume comercializado. Ele tem que seguir atento e aproveitar, sem dúvida, aí esses números que devem surgir nos próximos dias.
Os entendimentos, as opiniões você acompanha aqui no Agricultura BR. Por aqui nós continuamos falando a respeito de soja, porque agora vamos trazer dados também que foram apresentados da AG Rural. Esses números comentam as revisões desta empresa em torno da sua estimativa para as áreas de produção, produtividade e produção brasileira na campanha 2018-2019 para a soja. No caso da soja, ela eleva em alguns hectares, 64 mil hectares, entre o levantamento do mês passado para dezembro, a área ocupada pelo Brasil com a oleaginosa vai ficar ali na casa de 2,1% mais elevado ou maior do que na safra passada, o que daria 35.876.000 hectares. Um outro dado importante é em torno da produção nacional, que também fica maior. Vamos ver os números que foram divulgados pela AG Rural. Nós temos aqui a expectativa de produção e a AG Rural agora estima acima de 121 milhões de toneladas a produção brasileira de soja. Veja só que ela agora tem uma expectativa de chegar a 120 milhões, aliás, tinha em novembro de 120 milhões e 300 mil toneladas e agora chama para 121 milhões e 400 mil toneladas a expectativa de produção. É importante lembrar que na safra passada foram pouco mais de 119 milhões de toneladas que foram produzidas no Brasil. A AG Rural acredita então agora numa safra recorde e mais pesada ainda do que a da última campanha. E a AG Rural acredita que para a produção de soja no estado do Mato Grosso para o próximo ciclo 2018-2019, deve ser maior do que o ciclo atual, conforme você vê comigo na sua tela. A produtividade da soja no estado do Mato Grosso no ciclo 2017-2018 foi de 56,6 sacas por hectares. Para o próximo ciclo 2018-2019, a AG Rural projeta uma produtividade da soja de 57,8 sacas por hectare. Se este número for confirmado, será novo recorde para o estado. A produtividade mato-grossense, porém, ainda depende das condições climáticas ao longo de dezembro, durante os enchimentos e a colheita da oleaginosa. E para saber como fica o clima, então, para o estado mato-grossense, para essa safra nova, nós vamos para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende. A Juliana que já está a postos. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda à Agricultura BR. O que os produtores do estado do Mato Grosso podem esperar para o início da colheita de soja por lá? Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o mês de dezembro já começa com fortes pancadas de chuva ainda em áreas produtoras de soja do estado do Mato Grosso. Já podemos ver pelas imagens de satélite a formação de nuvens carregadas na região. Justamente essas áreas em branco e até vermelho do mapa. A expectativa, então, é nesses próximos dias bastante chuva, com pancadas fortes em toda a metade norte do estado do Mato Grosso, acumulados elevados de 30 até 50 milímetros. Nas áreas mais ao sul, o cenário é diferente. A gente tem até períodos de tempo mais seco no extremo sul do estado, e aí as pancadas que aconteceram em grande parte do sul são bem fracas e isoladas. A partir das próximas semanas, entre os dias 9 e 13 de dezembro, a chuva começa a perder intensidade de forma gradual. Ainda chove de forma mais persistente em pontos do norte, da faixa leste do estado do Mato Grosso também. No oeste e nas áreas mais ao sul, as instabilidades seguem mais enfraquecidas, o volume de água já fica cada vez menor na maior parte, então, nas áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso. E até pelo menos o dia 18 de dezembro, expectativa ainda de pancadas de chuva bastante abrangentes em todas as áreas produtoras, mas com as instabilidades perdendo força gradualmente. A chuva que acontecer já no decorrer da metade do mês de dezembro já é mais fraca e não deve garantir transtornos em relação ao andamento da colheita da soja no estado do Mato Grosso. O único cenário mais preocupante é nesses próximos dias, comecinho então do mês de dezembro, chuva mais forte e volumosa que pode atrasar o andamento das atividades de colheita da lavoura de soja, mas que esse cenário já melhora ao longo do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E ainda falando sobre o estado de Mato Grosso, o custo de produção de soja para o estado deve subir. De acordo com a primeira estimativa para a safra 2019-2020 do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o custo operacional no estado de Mato Grosso deve subir e o aumento deve ser de 10,19% para o ciclo 2019-2020, se comparado com a atual safra, estimada em R$ 3.400 por hectare. Para o IMEA, a próxima safra se inicia com uma perspectiva de maiores custos e uma estreita relação entre oferta e demanda mundial de fertilizantes. De acordo com o Instituto, é possível perceber que os insumos devem obter, na nova safra, um aumento considerável de 11,96%. Os principais responsáveis por esse fator foram os macronutrientes e inseticidas, que sofreram alta de 29% e 31,5%, respectivamente, reflexo do aumento do custo de matéria-prima dos fertilizantes, do dólar e também dos fretes. Quem também trouxe números importantes para a produção brasileira nesta segunda-feira bastante movimentada, foi a FC Stone. E a FC Stone manteve a sua estimativa de produção no Brasil. De acordo com a empresa de consultoria, o país deve alcançar 120 milhões e 900 mil toneladas de soja a serem produzidas nesta campanha 2018-2019. É o mesmo número que havia sido divulgado no mês passado. Portanto, 1 milhão de toneladas, ou cerca de 600 mil toneladas abaixo daquilo que foi estimado pela AG Rural. Um outro dado importante é em relação à área, com 35 milhões e 900 mil hectares. Vamos aos números da FC Stone para a estimativa de produção no Brasil. Aqui nós temos alguns dados importantes em torno daquilo que é esperado para a produção brasileira. FC Stone acredita numa produção de 120 milhões e 200 mil toneladas, área de produção de 35 milhões e 900 mil hectares, produtividade, aqui está 3,35 toneladas ou 3.350 quilos. Para trazer aqui um dado que todo mundo lembra, 55,83 sacas. Então, produtividade média na campanha 18-19, de acordo com a FC Stone, 55,83 sacas por hectare na estimativa da FC Stone. E a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, divulgou nesta segunda-feira projeções para as exportações de soja do Brasil e, de acordo com essas projeções, pode ser recorde. Você confere comigo na sua tela que, segundo a ANEC, a projeção para as exportações de soja do Brasil para 2018 é de 82 milhões e meio de toneladas de soja. Até novembro deste ano, já foram exportadas 80.100 toneladas. As programadas para dezembro já são 2 milhões e meio de toneladas, ou seja, fecharia o ano com 82 milhões e meio de toneladas embarcadas para fora do país. E agora você confere comigo os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros, hoje que você já começou a ver aqui no Agricultura BR, que os preços são influenciados pela Bolsa de Chicago. Você confere comigo agora na sua tela. Para o Porto de Santos e Porto de Paranaguá, nesta segunda-feira, o preço praticado para a saca de soja está sendo negociado R$ 84,00, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá. Números aqui no Brasil para a soja negociada no Porto, portanto, vêm sendo agora impactados pela euforia. Ainda não tem grandes registros, não tem alterações no número de contratos na Bolsa de Chicago, mesmo no mais curto prazo, que é onde se tem a maior liquidez. O que se tem é uma visão mais otimista em torno do que pode acontecer agora na comercialização de grãos, principalmente de soja. E olha, tivemos uma confirmação de vendas avulsas que foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar. Nós vamos ver agora o volume de vendas de 147.500 toneladas, entrega na campanha 18-19, destino não declarado, mas aqui nós temos uma situação que se faz ver ali que a questão da negociação melhor com China pode ter trazido esse volume.
E olha, soja em Chicago hoje abriu os negócios com ganhos bastante expressivos. Chegou a ter ganho de 25 pontos em cada uma das posições de mais curto prazo. Depois esse ganho recuou um pouco, mas vinha ganhando ali na casa de 15, 16 pontos. Vamos saber agora como é que vem os negócios em Chicago. Está na tela, você tem aqui as posições ainda em alta, mas a euforia já reduzindo um pouco. Observe que a posição de janeiro vem a $9,7 o bushel, março $9,20 mais 2, maio $9,33, julho $9,44 mais 6. Continua em alta, sim, mas essa elevação que nós temos agora, neste momento em Chicago, já é menos que a metade que nós tínhamos na abertura dos negócios hoje com a oleaginosa na Bolsa norte-americana. E o dólar vem operando em movimento de queda nesta segunda-feira, após, como já falamos aqui no Agricultura BR, o acordo entre Estados Unidos e a China e também após a disparada no preço do petróleo, que está aí aliviando a pressão do câmbio. Você confere comigo na sua tela como está sendo praticado o movimento praticado pelo dólar no Brasil, com uma queda de 0,75% para a moeda norte-americana, que neste momento está sendo vendida a R$ 3,82 mais 6. Falamos agora a respeito de um assunto grave que aconteceu. Roubo de soja, foi informada por uma importante empresa de sementes. Nós temos o registro das imagens do que aconteceu. Você vê aí que criminosos invadiram a propriedade de sementes Lazaroto, em Carajazinho, interior, entre Juiz, na madrugada do último dia 17 e furtaram o conteúdo de um silo-bolsa. Foram levados cerca de 1.200 sacas, prejuízo estimado em R$ 85 mil. Nós entramos em contato, ela se tornou pública essa situação agora nesse último final de semana, entramos em contato com a empresa e eles informaram que a polícia está investigando. Também afirmaram que é preciso união para desarticular a quadrilha que tanto tem dado prejuízo e insegurança para a região. Tá aí, dados são preocupantes, né? Rasgaram ali o seu bolsa, teve prejuízo, teve roubo e essa é uma situação extremamente grave porque afeta totalmente a segurança na produção para quem trabalha e para quem está no campo. E olha, a seguir no Agricultura BR, você vai ver que a produção de milho no Brasil é estimada mais alta por conta das estimativas para a produção de inverno. E ainda hoje você confere que a campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em 8 estados no Brasil. Nós voltamos já. A consultoria FC Stone divulgou nesta segunda-feira revisões para a safra 2018-2019 de milho e aponta uma alta de 14,1% em relação à safra anterior. Você vê comigo na sua tela os dados da FC Stone sobre a produção de milho para a safra 2018-2019 no Brasil, que com aumento de 14,1% deve saltar para 92.200.000 toneladas do grão. No caso da primeira safra de milho, houve um leve aumento da estimativa de produção que ficou em 27.300.000 toneladas, uma variação de menos de 200.000 toneladas frente ao mês passado. Em relação ao ciclo passado, esse nível de produção representa um aumento de 1,7%. A produção maior no verão decorre de um aumento da produtividade estimada que na média do Brasil passou de 5.220.000 toneladas para 5.260.000 toneladas por hectare. A força ou essa alta um pouco mais expressiva apontada pela FC Stone acontece na safra de inverno, na segunda safra, na qual são estimados pela empresa de consultoria 64.900.000 toneladas a serem produzidas de milho. Veja conosco aqui que essa produção tem uma alta comparado à safra passada de 20%, chega a 64.900.000 toneladas, aqui falando da produção de segunda safra ou do milho de inverno. A área de cultivo
cultivo deve ser de 11.600.000 hectares, uma alta de 2,7%, de acordo com o FC Stone. E o maior importador de milho do Brasil, o estado de Santa Catarina, deve ter um aumento de 10% para a safra de milho em grão. De acordo com informações do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, IPAGRE-CEPA, os produtores devem colher 2.700.000 toneladas na safra 2018-2019, 261 toneladas a mais do que no último ano. O crescimento na safra é resultado do aumento da área plantada e da produtividade. Em Santa Catarina, serão 328.600.000 hectares cultivados com milho em grão, um incremento de 7,4% em relação à safra 2017-2018. O ganho da área pode ser explicado pelos preços favoráveis do grão desde o início deste ano e também pela necessidade de rotações de culturas para a soja. Olha, quem tem vivido também uma situação que tem visto mais de perto, com um pouco mais de preocupação, as suas áreas de produção, o pessoal que produz na fronteira agrícola do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é por isso que falamos com a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Como é que fica a previsão do tempo para esses produtores? Juliana, boa tarde. Olá, Fabiano. Olha, tem previsão de muita chuva. O mês de dezembro já começa com áreas de instabilidades bastante intensas na região do Matopiba. Isso porque as instabilidades migram cada vez mais para as áreas mais ao norte do país, alcançando, então, principal fronteira agrícola. As nuvens carregadas seguem atuando em toda a metade norte brasileira, incluindo também a região do Matopiba. Nesses próximos dias, tem previsão de chuva bastante expressiva em todo o Matopiba, acumulados de até 50 milímetros entre a Bahia, Tocantins, entre o Maranhão e o Piauí. A chuva pode vir até de forma mais intensa. E aí o acumulado pode passar até de 70 milímetros somente até o dia 8 de dezembro. Então tem previsão de chuvas bastante abrangentes já nesses próximos dias, pancadas fortes e também persistentes. Aos poucos, a partir da semana seguinte, a chuva diminui bastante gradualmente, tanto que entre os dias 9 e 13 de dezembro ainda chove com um pouco mais de intensidade, com acumulados de 30 a 50 milímetros entre o oeste da Bahia, faixa leste do estado do Tocantins e extremo sul do Maranhão. Nas demais áreas, instabilidades mais enfraquecidas e também com menor volume de água. Até pelo menos o dia 18 do mês de dezembro, tem previsão de chuvas bastante isoladas e com fraca intensidade na principal fronteira agrícola do Brasil, o Matopiba. Então, a partir principalmente da metade do mês de dezembro, as instabilidades começam a ficar cada vez mais enfraquecidas na região do Matopiba. A expectativa é até de volta do predomínio de tempo mais seco, com aquelas pancadas bem fracas e isoladas, um cenário bem diferente agora, nesses primeiros dias do mês de dezembro, onde a chuva é bastante intensa e volumosa em áreas produtoras do Matopiba. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter também os destaques da Showtech 2019. E ainda hoje você confere a previsão do tempo para o estado da Bahia no quadro do Agricultura BR Responde. Aliás, quadro que você pode participar também enviando a sua dúvida sobre mercado, sobre questões técnicas, sobre clima também, através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. E a segunda etapa nacional da campanha de febre aftosa, que se encerraria o calendário na última sexta-feira, dia 30 de novembro, teve seu período estendido em 8 estados brasileiros, que você confere comigo na tela as datas e os estados em que a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi estendida. Até o dia 10 de dezembro, os estados do Acre, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Ceará teve o prazo estendido e pode ser vacinado o seu rebanho até o próximo dia 10 de dezembro. Já o estado de Amazonas, a campanha se estende até o próximo dia 14 de dezembro. A extensão do prazo nestes estados ocorre por 2 motivos.
falta de vacina, uma vez que as revendas de produtos agropecuários adquiriram estoques menores, e problemas relativos aos sistemas informatizados de controle oficial dos estados. Entre os dias 16 e 18 de janeiro, acontece em Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, a Showtech 2019, uma grande feira de tecnologias agrícolas, no qual o Canal do Boi é a emissora oficial. Durante esse evento, vão estar presentes as principais empresas do país, as principais expositoras, e é por isso que a nossa equipe de reportagem nos traz agora uma informação interessante. Conversou com Paulo César, ele que é gerente de negócios da AgriCase, que comentou quais serão as novidades apresentadas na edição 2019 de Showtech. Olá, eu sou Paulo César, gerente da AgriCase aqui de Maracaju. Nós vamos estar presentes lá no Showtech 2019 e estaremos trazendo algumas novidades para o nosso amigo produtor. Estaremos com um stand preparado para todo o produtor da região, não somente de Maracaju, mas também de todo o estado e fora do estado, para estar presente, participando e tirando todas as suas dúvidas. Nós vamos estar com a equipe preparada lá para poder atender o pessoal e servir da melhor maneira possível. Vem para o Showtech, pessoal! E atenção você, telespectador da Bahia. Vamos ver se a sua pergunta será respondida hoje no quadro Agricultura BR Responde. Hoje a participação é de Igor Wagner Clementino, do município de Jaraguari, do estado da Bahia. E ele diz: oi, boa tarde. Queria saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias e acumulado de chuvas para a minha cidade. Tem chovido de forma irregular. Igor, agora nós respondemos a sua pergunta e nós vamos lá para somar meteorologia, ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a sua cidade, Juliana. Respondendo à dúvida do Igor, então, da Bahia, que quer saber como que ficam as condições de instabilidades no estado, olha, a expectativa é de chuva forte já nesses próximos dias. Os ventos no alto da atmosfera transportam muita umidade para o estado da Bahia e tem previsão de fortes pancadas de chuva em praticamente todo o estado. Nas áreas centro-sul do estado, a chuva é mais intensa ainda, acumulados que variam de 70 até 100 milímetros. É muita chuva para um curto período de tempo, principalmente isso acontece até o dia 8 de dezembro. Nas áreas mais ao norte e no oeste, a chuva também é intensa, mas não tão forte quanto nas áreas mais ao sul do estado. A partir das próximas semanas, o acumulado de chuva já fica menor, com as instabilidades perdendo a intensidade na maior parte do estado da Bahia, mas em alguns pontos do oeste e do sul, a chuva ainda vai seguir mais intensa, com acumulados elevados de 50 até 70 milímetros entre o dia 9 e 13 de dezembro. Mas a partir do terceiro e último período, a gente já volta a ter até períodos de tempo mais seco em grande parte da região central baiana. Algumas pancadas de chuva até podem acontecer entre a tarde e a noite, mas são pancadas de chuva bem fracas e isoladas na região do telespectador Igor. E a expectativa é até de retorno da chuva a partir do dia 20 de dezembro, mas os acumulados não devem ser tão elevados. A expectativa é de termos em torno de 3 a 5 dias de chuva mais persistente, mas aí o mês de dezembro já deve terminar com o retorno do tempo mais seco e de chuvas bem fracas e isoladas na região do Igor, na Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Você pode participar também do programa, um grande abraço a Juliana Rezende, mas você pode participar também do Agricultura BR Responde mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, 67996562266. Nós vamos para os momentos finais desta edição. Daqui a pouco tem as informações de como está a soja e também o dólar aqui no Brasil. Nós voltamos já. A Agricultura BR, nos seus momentos finais, destaca mais uma vez a soja negociada em Chicago. Vamos ver como é que estão os negócios. Lembrando que soja hoje abria com forte alta, depois essa alta foi reduzindo durante o dia. Neste momento, a soja vem um
ligeiramente mais elevado do que quando começamos a edição do Agricultura BR, mais longe das máximas do dia. Janeiro vem a $9,800 o bushel, março 9,21, maio $9,34 por bushel e julho $9,46 por bushel. Os números apresentados aqui, neste momento, eles vêm de acordo com aquilo que França Júnior, da Datagro, dizia para nós há alguns meses, de quando tivesse um acerto melhor entre Estados Unidos e China, que soja em Chicago voltaria para esses patamares de negociação. É o que acompanhamos no dia de hoje. E nós vemos agora como o dólar está operando neste momento no Brasil, o dólar que vinha em movimento de queda devido ao acordo entre China e Estados Unidos e também com a disparada do preço do petróleo, aliviando a pressão do câmbio brasileiro. Você confere comigo na sua tela, o dólar opera em movimento de queda de 0,71%, sendo vendido a R$ 3,82 mais 8. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Nós voltamos às 17h20, trazendo mais informações para você. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até às 17h20.